Olá, meus amigos, eu sou o professor Flaviano Lima e nós vamos hoje dar início aqui no Ponto dos Concursos ao nosso curso de Direito Previdenciário voltado para o concurso de AFT. Para você que não me conhece, deixa eu me apresentar. Eu ocupo o cargo de auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, trabalho lá Eu originalmente era do INSS, depois passei para a Secretaria da Receita Previdenciária e hoje atuo na Receita Federal do Brasil, tá certo? Eu dou aulas em cursos preparatórios já desde o ano de 2001, sempre trabalhando a disciplina Direito Previdenciário. Estou aqui no Ponto dos Concursos desde o ano passado, já fazendo os cursos em formato PDF e agora a gente começa aqui as nossas videoaulas voltadas para o concurso de AFT. Esse concurso ele é tradicionalmente realizado pela ESAF. E no programa da disciplina de Direito Previdenciário, é interessante que a disciplina de Direito Previdenciário ela vem junto com a disciplina Segurança do Trabalho. E o programa da disciplina de Direito Previdenciário é muito conciso, porque ele menciona apenas a Lei 8.213. Então, o objeto do nosso estudo ao longo das nossas aulas será exatamente a Lei 8.213. E essa lei ela dispõe sobre os benefícios e serviços devidos pelo regime geral de previdência social. Portanto, se eu pudesse resumir o que será o nosso curso, o que nós veremos ao longo das nossas aulas, nós veremos os benefícios e serviços devidos pelo regime geral de previdência social. Para isso, precisamos entender, primeiro, quem são as pessoas que estão vinculadas a esse regime geral de previdência social. Olha só, digo a você que estão vinculados ao regime geral de previdência social todos os trabalhadores da iniciativa privada. Toda pessoa que exerce alguma atividade remunerada na iniciativa privada obrigatoriamente filia-se ao regime geral de previdência social. Além dessas pessoas, também estarão vinculadas ao regime geral de previdência social, também estarão vinculados os servidores públicos, que não estejam vinculados a regimes próprios de previdência. O servidor público, quando ele ocupa um cargo efetivo, ele pode estar vinculado lá a um regime a um regime próprio de previdência social que está previsto na Constituição lá no artigo 40. E por que eu digo a você que ele pode estar vinculado? Porque, na verdade, nem todos os entes federativos possuem regimes próprios de previdência social. A União tem o seu, todos os estados têm, mas nem todos os municípios têm regime próprio. Então, aqui no RGPS, no Regime Geral de Previdência Social, estão vinculados a esse regime quem? Os trabalhadores da iniciativa privada e os servidores públicos que não estejam vinculados a regimes próprios de previdência social. Lembrando que no regime próprio somente podem estar os servidores que ocupam cargos efetivos. Isso significa dizer, então, que todos aqueles servidores que tenham outro tipo de vínculo com o Estado, que não seja ocupar um cargo efetivo, todos eles estarão aqui no regime geral. Além dos segurados obrigatórios, temos aqui também no regime geral a figura do segurado facultativo, alguém que não exerce atividade remunerada, mas que se inscreve no regime, passa a recolher contribuições para ter direito aos benefícios e serviços concedidos pelo RGPS. Pois bem, depois que a gente conhecer em detalhes quem são os segurados vinculados ao regime geral de previdência social, o nosso próximo passo será conhecer os benefícios e serviços devidos por esse regime. E é exatamente isso que eu quero fazer a partir de agora nessa aula demonstrativa, dar a você uma visão geral de quais são esses benefícios e serviços concedidos pelo regime geral de previdência social. Vamos lá. Olha só, o regime geral de previdência social, ele concede aos seus beneficiários 10 benefícios. E aí, eu chamo a sua atenção de início para uma regrinha que vai facilitar a sua memorização. É a regrinha do 4321. Se eu quero lembrar quais são esses 10 benefícios, eu lembro, são 4 aposentadorias, a aposentadoria por invalidez, por idade, por tempo de contribuição e a aposentadoria especial. São 3 auxílios, o auxílio doença, o auxílio reclusão e o auxílio acidente. São 2 salários, salário família e salário maternidade. E por último temos uma pensão, que é a pensão por morte.
Desses 10 benefícios, olha só, 8 deles são devidos aos segurados e 2 são devidos aos seus dependentes. Os 2 benefícios devidos aos dependentes, quais são? O auxílio reclusão e a pensão por morte. Eu brinco dizendo que o segurado somente não será ele próprio o beneficiário quando ele não puder receber esse benefício. Ou ele não pode receber porque ele morreu, e aí eu estou falando de uma pensão por morte, ou ele não pode receber porque está preso, e aí eu estou falando do auxílio reclusão. Mas vamos tentar agora dar uma rápida avaliada em cada um desses benefícios. Vamos aqui comigo. Aposentadoria por invalidez. A aposentadoria por invalidez é o benefício devido pelo regime geral de previdência social ao segurado que se torna total e definitivamente incapacitado para o trabalho. A incapacidade é total porque ele não tem condição de exercer aquela atividade que habitualmente exercia e também não é possível reabilitá-lo para o exercício de uma nova atividade. Então, isso é o que nós chamamos de incapacidade total. Essa incapacidade ela é definitiva quando não há, de acordo com a perspectiva do médico perito do INSS, a possibilidade de reverter-se, ou seja, não há perspectiva de que aquele segurado venha a recuperar a sua capacidade de trabalho. Então, esse é o fundamento para a concessão de aposentadoria por invalidez. Vamos lá. A aposentadoria por idade, ela é devida ao segurado que completar 65 anos de idade, no caso do homem, 60 anos de idade, no caso da mulher. Além de cumprir o requisito etário, é preciso que os segurados cumpram também a carência, ou seja, é preciso que eles tenham o número mínimo de contribuições exigido por lei para que ele tenha direito ao benefício. No caso da aposentadoria por idade, essa carência é de 180 contribuições mensais. Então, em síntese, isso aí é a aposentadoria por idade. Mas olha só, temos ainda uma aposentadoria que é a aposentadoria por tempo de contribuição. Essa aposentadoria ela é devida ao segurado da Previdência Social que completar 35 anos de contribuição, no caso do homem, 30 anos de contribuição, no caso da mulher. Lembro a você que dentro do regime geral de Previdência Social não se exige uma idade mínima para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição. Basta que o segurado comprove que possui o tempo de contribuição requerido pela legislação e, além disso, que ele comprove o requisito da carência, que no caso da aposentadoria por tempo de contribuição, assim como no caso da aposentadoria por idade, essa carência é de 180 contribuições mensais. Esses requisitos são reduzidos em 5 anos para o professor que comprove exclusivamente o tempo de efetivo magistério lá na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio. O professor, portanto, se aposenta após 30 anos, enquanto a professora se aposenta após 25 anos de efetivo exercício da atividade de magistério na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio. Para a gente concluir as aposentadorias, quero falar com você sobre a aposentadoria especial. Ela é devida aos segurados que trabalhem com exposição permanente a agentes nocivos que sejam prejudiciais à sua saúde, que sejam prejudiciais à sua integridade física. Ora, exatamente pelo fato de estarem expostos a esse agente nocivo, a legislação previdenciária permite que esses trabalhadores se aposentem com um tempo reduzido. A aposentadoria especial ela vai acontecer após 15, 20 ou 25 anos de contribuição. O tempo necessário para a aposentadoria ele vai ser definido em razão do agente nocivo ao qual se encontre exposto o segurado. A legislação previdenciária ela traz uma relação dos agentes nocivos e para cada um desses agentes nocivos ela vai informar qual o tempo de trabalho com efetiva exposição a esse agente que é necessário para que o segurado tenha direito a essa aposentadoria especial. A aposentadoria especial, portanto, acontece após 15, 20 ou 25 anos, de acordo com o agente nocivo ao qual se encontre exposto
o segurado. E lembro a você que, nesse caso, o tempo necessário para a aposentadoria não vai variar entre o homem e a mulher, porque o que define o tempo para a aposentadoria especial é exatamente a natureza do agente nocivo ao qual esteja exposto o segurado. Bem, rapidamente aí vimos as aposentadorias. Vamos então falar agora dos 3 auxílios. O primeiro deles é o auxílio doença. O auxílio doença, ele é devido ao segurado que se tornar temporariamente incapaz para as atividades que habitualmente exerce. Veja, o segurado terá direito ao auxílio doença quando essa incapacidade temporária tiver duração de mais de 15 dias consecutivos, ok? Auxílio doença, portanto, é devido ao segurado da Previdência Social que se tornar temporariamente incapacitado para a atividade que habitualmente exerce por um período superior a 15 dias, ok? Mas, além do auxílio-doença, a gente tem também aí no regime geral de Previdência Social o auxílio-acidente. O auxílio-acidente é uma indenização paga pela Previdência para o segurado que, tendo sofrido um acidente de qualquer natureza, após a consolidação das lesões decorrentes desse acidente, ele fica com uma sequela definitiva. Sequela essa que reduz a sua capacidade laborativa. Nesse caso, ele, após a consolidação das lesões, ou seja, após ter alta do auxílio-doença, após recuperar a sua capacidade de trabalho, ele vai receber o auxílio-acidente até o fim da sua vida ou então até a sua aposentadoria. Auxílio-acidente, portanto, não é um benefício por incapacidade, é uma indenização que é devida pela Previdência quando o segurado fica com uma sequela definitiva que traz para ele a redução da capacidade laborativa, ok? Então falamos do auxílio-acidente, do auxílio-doença. Para a gente finalizar, vou falar com você sobre o auxílio-reclusão. O auxílio-reclusão é o benefício devido aos segurados do Regime Geral de Previdência Social, ao segurado de baixa renda que vai recolhido à prisão. A partir do momento que esse segurado de baixa renda ele vai recolhido à prisão, e claro, se ele está preso, ele não vai ter condição de trabalhar, os seus dependentes passam a receber da Previdência Social o auxílio-reclusão. Observe, somente haverá direito ao recebimento de auxílio-reclusão se o preso ele é segurado da Previdência Social e, além disso, se ele é um segurado de baixa renda. Nessa hipótese, caso ele vá recolhido à prisão, os seus dependentes passarão a receber da Previdência Social o auxílio-reclusão. Ok? Temos aí ainda 2 salários, salário família e salário maternidade. O salário maternidade, ele é mais conhecido, é aquele período de 120 dias de licença que a gestante tem, sem prejuízo da sua remuneração. É também um benefício devido pelo regime geral. O salário família é uma cota mensal que o segurado vai receber, um valor em dinheiro que ele vai receber mensalmente para cada filho ou equiparado a filho com menos de 14 anos, ou então no caso dele ter filhos inválidos. É uma espécie de auxílio que a Previdência dá para que ele possa arcar com as despesas decorrentes da criação dessa criança. E para a gente finalizar, temos aí a pensão por morte, que é o benefício devido aos dependentes do segurado que falecer. Falecido o segurado da Previdência Social, os seus dependentes passam a receber a pensão por morte. Tá certo? Então, quis, nessa aula demonstrativa, dar essa rápida visão dos benefícios devidos pelo Regime Geral de Previdência Social. Espero que você tenha gostado, tá bom? Vamos fazer juntos esse curso. Vejo você na nossa aula número 1. Grande abraço, até lá!